aqui, vamos entrar no caso Isis, que é muito importante. Isso. Vamos lá, 34 dias hoje, Marcos Rony, o segurança preso, continua detido. Eu não vou chamar mais esse cara de vigilante, porque ele não é vigilante. Pede lá para a produção trocar isso aqui para mim, coach, por favor. Vigilante é quem estuda, quem faz curso de formação e quem leva a profissão muito a sério. Então é o segurança que trabalha para os outros lá. Ele continua preso. 34 dias hoje, situação que movimenta Tibagi, movimenta o Campos Gerais, movimenta Curitiba, porque tem muita coisa por trás dessa história. Tem. Então vamos lá. Esta semana tinha uma programação tanto por parte dos advogados da família, que vão assistir o Ministério Público no caso da ação penal, como também dos advogados de defesa do Marcos Rony. Qual movimentação que era essa? Os dois lados dessa história pretendiam nesta semana ir para Tibagi com peritos, fazer verificação de local, gravações com drone, gravações por terra, fazer as medições de distância para confrontar aqueles dados que a polícia já tem de relógios, passar nesse momento quanto tempo levaria para chegar naquele outro local. O problema é que os dois lados informaram o seguinte, que as chuvas atrapalharam essa programação. Lá em Tibagi está chovendo que nem aqui em Curitiba, não para. Chuva forte. Não para. Então, isso acabou atrapalhando um pouco da programação. Com isso, todo mundo está de olho na decisão da canetada do juiz lá de Tibagi. Tem muita gente confiando que ele vai continuar preso. Sim, é muito provável. Já falei aqui, se a prisão temporária dele de 30 dias não for prorrogada, para mim será uma grande surpresa. Porque a polícia aguarda a polícia técnica daqui de Curitiba enviar aquele monte de laudo que está parado e que vai atrasar esse procedimento. Mas avançou muito a investigação, né? Avançou por causa desses... É assim, gente, o que a polícia vai trazer de novidade são os resultados desses laudos. Que tipo de laudo você está falando? As armas, estamos falando das câmeras de segurança, se são verdadeiras ou não, se aquela história, se a câmera do bar estava certinho com o horário, se não estava errado, olha lá, ó. 8h24, é 8h28, é 8h29, esses detalhes são importantes. É 7 ou não, precisam ser periciados. Teve edição, não teve edição, tudo isso é periciado. E o mais importante, os telefones celulares. Aí eu vou trazer uma novidade para você. Você tinha falado que eram 3 apreendidos. Isso. E aí eu vou trazer uma novidade. Vamos recapitular aqui, gente, todas essas datas, que esses detalhes são importantes. Então vamos lá. A Isis desapareceu no dia 6. Por volta das 6 horas da tarde, ela saiu da casa dela. Certo? Certo. No dia 7, sexta-feira, já estava aquele buchicho na cidade sobre o desaparecimento da Isis, depois de ter encontrado com o Marcos Rony. Porque o tio revelou isso nas redes sociais para todo mundo, que ela estava grávida do Marcos Rony e que daí eles tiveram um encontro na quinta-feira. Na sexta-feira já estava um buchicho na cidade. No sábado, domingo, segunda-feira, o Marcos Rony prestou depoimento na polícia. Foi quando o delegado confrontou o Marcos Rony e falou assim: eu tô sabendo que você foi lá na Mandaçaia, na zona rural lá de Telêmaco Borba. Mas como, doutor? E aí ele disse em entrevista pra gente, né, Furlan? Sim. O delegado falou o seguinte: não, eu tenho porque eu já consegui a herb. E na época, aqui no estúdio, nós falávamos: rapaz, esse delegado tá rápido, esse delegado é bom mesmo. E agora vem, é fato. Nós já sabíamos de ouvir falar, mas agora a gente conseguiu comprovar que, na verdade, o delegado deu uma bela de uma trucada no Marcos Rony. Porque não é que o sigilo telefônico já estava quebrado. Olha o intervalo de tempo, gente. Quinta, desaparecimento. Sexta, o buchicho na cidade. Passa o sábado, passa o domingo. Segunda-feira, o depoimento. Só que nesse sábado e domingo, a polícia já estava lá, na Mandaçaia, fazendo as buscas, porque acreditava que a Isis estivesse viva. Tanto é verdade que até hoje essa investigação está aberta como sequestro seguido de cárcere privado. Então a polícia sabia, acreditava de fato que ela estava viva e foi para Mandaçaia. Mas aí você me pergunta: mas Ricardo, se a polícia não tinha herb, como é que a polícia foi nesse lugar? Como é que a polícia sabia desse lugar? Aí vem a história. Um informante da Polícia Militar da Telêmaco Borba ligou para a PM, ó, tá esse buchicho aqui em Tibagi. Nós sabemos quem é esse tal de Marcos Rony, que ele tem um carro que todo mundo conhece, que é esse carro aqui, ó. Essa imagem é linda, essa imagem do Bob, de drone, que mostra aquela viatura dele, que é uma Scenic toda plotada lá. Até giroflex tem, gente. Isso aqui é inconfundível. Então uma pessoa viu a cena, viu o Marcos Rony com o carro dele, indo para Mandaçaia numa das entradas, no sábado, e já passou a mão no telefone e falou: Polícia Militar de Telêmaco, ele está em Mandaçaia, é o cara aqui que sumiu com a menina. Então não teve herb. Foi uma baita de uma trucada do delegado. Muito bom, por sinal. Entendeu? E aí
Aí ele não teve saída, Furlan. Ele teve que assumir. Não, eu tive lá, tive com a menina. E ele falou, não, eu estive mandando a saia. Porém, esse é o pulo do gato na investigação. Uma testemunha fala que ele estava com esse carro aqui em Mandaçaia. No depoimento, ele fala que estava em Mandaçaia, ok? Só que ele fala que ele foi com o advogado. Estava no carro do advogado. Então mentiu. Aí que tá. Isso dá para comprovar. Isso dá para comprovar. E como é que você pode comprovar? Câmeras de segurança e herbes. Aí eu já estou falando demais sobre a investigação. Mas o que eu estou falando é o seguinte, a polícia está atrás de câmeras de segurança que podem confirmar ou descartar essa tese. Câmera de segurança vai apontar se o carro do Marcos Rony passou naquele sábado e se passou naquele domingo. Não, mentira. Na sexta e no sábado, no Mandaçaia. Se comprovar pela câmera que ele está mentindo... Aí um abraço pro gaiteiro. Aí a polícia realmente tem uma baita de uma prova contra ele. Ótimo. Então, porque isso... tá no depoimento, ele cita... Porque assim... Toda a entrevista que o Marcos Rony concedeu para nós, aqui no Balanço Geral, e também para a rádio, como chama a rádio? Rádio Itaí. Rádio Itaí, lá do Campos Gerais, ele deu versões diferentes. E a versão também é diferente daquela das mensagens que nós conseguimos identificar e mostrando para você, através dos prints. Porém, os advogados de defesa que aqui estiveram disseram o seguinte, que oficialmente isso não vale de nada, porque não está no inquérito policial. Inquérito esse que o senhor teve acesso a algumas informações sigilosas e nós trouxemos aqui no Balanço Geral. Surpreendentemente, surge então uma grande pedra no caminho da defesa agora. Alô, doutor Renato Tawili! O senhor está assistindo a gente aí em Ponta Grossa, eu sei disso. Agora... O que será que a defesa vai dizer se isso foi confirmado, hein? Vamos torcer para que a polícia de Tibagi e a polícia de Telemaco Borba, de fato, tenham essas imagens em mãos. Tem essas imagens em mãos para confirmar realmente e manter esse cara na cadeia, porque não tem dúvida que é ele. Certo? Agora o senhor me deixa numa situação aqui... Porque assim, no inquérito que o senhor... Porque eu vi, o senhor não deixa eu ler todas as coisas. Porque senão ele fala tudo aqui e já me complica. Mas eu vi uma coisa ali, naqueles 2 minutos antes de você tirar o papel da minha mão, que a polícia estava pedindo imagens. Então são essas imagens que a polícia está esperando. É isso aí. Mostra aqui. E a outra imagem aqui, que aparece a menina correndo, que já foi comprovado que não é a Isis. Isso. Teve gente que viu a menina aqui. E teve gente que falou assim, eu teria... confundido a menina com a Isis ou poderia ser a Isis. Foi comprovado que não é. Vou fazer a avaliação, a leitura dessa imagem, então. Isso, porque é o seguinte, depois que nós exibimos essa reportagem, teve muito barulho nas redes sociais, inclusive com advogados falando que, estão espalhando na cidade que isso aqui poderia ser a Isis e que trata-se de uma fake news. Então vamos lá. O que nós do Balanço Geral fizemos foi dar visibilidade à investigação da polícia. E o que a investigação da polícia mostrava? Que essas imagens que vocês estão vendo, gente, fazem parte do inquérito. Então, assim, oficialmente, a polícia de Tibagi investigou sim a possibilidade dessa pessoa que está aí de uniforme ou agasalho de exercício físico, que estava fazendo uma caminhada, ser a Isis. E por que a polícia foi atrás dessas câmeras de segurança? Porque também tinha uma pessoa, um homem idoso, dizendo em depoimento que, de fato, ele viu a Isis também correndo naquela região. Então a polícia nada mais fez do que aquilo que a gente cobra, você e Tibagi também cobra, que dê voz, que vá atrás daquelas informações que a comunidade passa. E a polícia acertou nesse caso. Ouviu o depoimento? Ouvi. Olha, eu acho que a Isis estava naquela avenida. Será que era ela? Foi na avenida, viu a câmera de segurança e falou, essa é a Isis. Aí que a polícia fez, pegou essa imagem, tentou bater com a descrição e aqui as pessoas já percebem mesmo os detalhes, né? A polícia divulgou que a Isis estava de calça jeans quando desapareceu e um agasalho com gorro preto. Aqui é roupa de academia, não é? Roupa de academia, legging. Mas como a polícia trabalha com denúncia, nada é descartado. Por isso que fez parte da investigação, gente. Isso é trabalho policial. A polícia, ela foi para tudo quanto é canto. Lembra que elas foram atrás do ex-namorado? Que é esse episódio, a caminhonete que passa lá. E nós mostramos também que, veja as coincidências. Passa uma menina que poderia ser a Isis. Passa uma caminhonete... Na mesma data, 1 hora depois da imagem do Marcos Rony ter voltado de Mandaçaia. Aí passa a caminhonete, que coincidentemente o ex-namorado dela, que foi preso por agressão a Isis, tem a mesma caminhonete. Falou, a polícia tem a obrigação de investigar. E foi isso que a polícia fez. Investigou e descartou as duas possibilidades. Isso é investigação policial, perfeito, bacana essa história. Então é isso que as pessoas têm que entender. Não é que é fake news.
Gente, isso não foi inventado. Isso faz parte da investigação policial e a polícia descartou essa possibilidade. Por isso, Furlan, que não tem escapatória. Não somos nós aqui do Balanço Geral que falam, é o Marcos Rony. Não, é tudo. Tudo indica. E ao contrário que o doutor Renato disse assim, a polícia só está trabalhando com uma hipótese. Não. A polícia trabalhou com a hipótese o Ricardo, que é o ex-namorado, também está comprometido nessa situação. A polícia trabalhou com a possibilidade dessa menina ser a Isis e que ela estaria circulando por aí ainda viva. Então a polícia abriu o leque de investigações nesse caso específico. Não é que ela mirou o Marcos Rony, as circunstâncias fizeram Vamos lá. isso. A gente, quem assiste o programa todo dia, não perde o raciocínio, mas se você perdeu alguma coisa, a gente encontrou uma pessoa suspeita que teve conexão com o Marcos Rony, Douglas. Douglas que está em outro estado lá. Se existisse alguma possibilidade do Douglas ter participado disso, a polícia ainda não tem essa resposta. Não deu, pelo menos até agora, no inquérito. Por enquanto. Por enquanto. Mas ele chegou a ser intimado, chegou a ser ouvido? Nada até agora. Isso é importante também, Para a polícia, Furlan. ele não é um suspeito. Para a polícia, até onde nós sabemos, o depoimento, a identificação e as acusações de testemunhas contra o Douglas não foram para a polícia. Você ligou para ele? Liguei, Você entrevista. perguntou sobre a Isis? Perguntei o que sobre que ele falou? Ele falou que não conhece a Isis e ele falou mal. Ele falou que conhece sim o Marcos Rony, mas ele lenhou o Marcos Rony. Falou, disse que ele é perigoso, disse que não tem caráter, exato. né? Porém, algumas dúvidas sobre a razão do Douglas ter saído da cidade tão rapidamente, deixado o salário para trás, deixado a mala dele no hotel onde ele estava hospedado e deixado uma pendura num restaurante que fizeram as pessoas, peraí. Ele disse que foi para uma luta. E disse Você conseguiu apurar se esse homem realmente participou dessa luta? Não consegui. Olha aí, então são informações... Mas assim, isso é um trabalho que a polícia poderia fazer, ou deveria fazer. Aí você pode me perguntar, mas não fez, Ricardo? Aí eu vou falar com a maior sinceridade do mundo. Não sei. Tá. A polícia pode ter feito. E pode não ter informado isso no processo que está no fórum, justamente para esconder, porque ele sabe que tudo que eles estão fazendo está vazando. A gente está tendo acesso. É uma investigação sigilosa, mas a gente tem formas de ter acesso e divulgar. Então talvez a polícia esteja ressabiada com isso daí. Vamos mostrar o vídeo da menina? Vamos lá? Que é importante, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente. Coloca aqui, por favor, pro Vilches. É um vídeo de rede social, tá aberto para quem quiser. Tá? Marques. E Essa nessa live ele mostra uma menina correndo. Que no caso sou eu. Não é a Isis, gente. É a Michelle que tá correndo, tá? Então, ó. Eu tenho no Strava salvo o meu percurso A e data e o horário. Ela foi nesse dia a corrida. corrida. Ela levou a minha mãe à igreja e ela saiu correr. Então não é a Isis, gente. Então é isso, gente. Só pra esclarecer, era eu. Não é a Isis. E quem estiver vendo que alguém divulgou isso, se puder ajudar a gente a explicar que não é a Isis, é a Michelle, né? Porque, enfim, só para esclarecer e quem puder ajuda a gente a divulgar. Não é a Isis novamente. Muito obrigada. E, gente, deixa eu dar só um esclarecimento oficial. Isso aqui é uma postagem em rede social de Tibagi, onde uma mulher aponta que a outra era que estava naquela imagem. Então, eu vou trazer agora para vocês o que a polícia investigou com o pedido do Ministério Público, que não se trata nem de uma nem de outra que estava correndo, tá? É uma outra pessoa. Então, assim, eu estou trazendo informações oficiais. Eventualmente, essa moça pode estar falando a verdade na rede social? Pode. Mas a informação que nós temos da polícia e do Ministério Público informam que não era ela também. Era uma outra moça que foi identificada assim e ouvida pela polícia a pedido do Ministério Público. Esse vídeo aqui, seu Furlan, também está dando o que falar, porque infelizmente nós estamos em ano eleitoral. Então já tem 2 pré-candidatos lá em Tibagi que já eram pessoas tranquilas na cidade, mas que agora, a partir desse episódio que ganhou contornos nacionais, está trazendo para si, dando também uma de repórter, dando um de policial e fazendo lives a respeito disso para ganhar seguidores e mostrar cara, para fazer essa pré-campanha eleitoral. Então, me permita, pessoal de Tibagi, fiquem atentos. Já tem gente tirando proveito dessa situação em querer se aparecer com esse caso Isis. Uma história horrorosa, horrorosa do aspecto da família, horrorosa para uma adolescente do que aconteceu, horrorosa também tendo em vista a repercussão do caso e a contestação ao trabalho da polícia
e tem gente querendo aparecer nesse caso. Fique de olho aí, Tibagi. E eu já aproveito para dizer que aqui, da minha parte, eu garanto, o Ricardo Vilches também, a gente não tem pretensão política nenhuma. Nós não fazemos nada aqui com pretensão política para que daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Pode ficar tranquilo, tá? Bom, tem mais alguma coisa para complementar? Temos, eu tenho que falar a agendinha rapidinho. Então fala. Bom, nas redes sociais as pessoas questionaram. Ô Ricardo, você não falou que o secretário de Segurança ia sair de Curitiba e ia para Tibagi dar uma satisfação para a comunidade? Então, informei. Mas eu reproduzi também a informação passada pelo advogado da família. Certo. Que disse essa história. Então essa história foi descartada, gente, porque há uma leitura de que seria inviável para a imagem do secretário de Segurança opinar ou dar muita atenção para um caso como esse de Tibagi, tendo em vista que crimes piores e de repercussão também tão grande quanto, também aconteceram no Paraná, como Londrina, Foz do Iguaçu, Maringá, aqui em Curitiba, litoral. Então há uma leitura de que, secretário, não se meta nessa história. Mas, porém, a informação que nós temos é que o secretário está preocupado e agindo nos bastidores para cobrar agilidade. Falando em agilidade, o tempo corre contra a polícia. Muito do trabalho da polícia, se não praticamente tudo do trabalho da polícia, agora depende do encerramento daqueles exames solicitados pela Polícia Civil para a Polícia Científica. Rapidinho. DNA dentro do carro com o líquido que foi encontrado no banco, também os fios de cabelo, também o luminol que foi encontrado, você tem a análise de câmeras de segurança, você tem a análise do que foi apreendido na casa do Marcos Rony, que é CPU, que é telefone celular, que tem também detalhes de câmeras de segurança. Então tudo isso está na mão da Polícia Científica, que tem que entregar o quanto antes o resultado para subsidiar ali a polícia para encerrar o inquérito e aí sim subsidiar a justiça para deixar o Marcos Rony mais tempo preso. Dá aquela imagem do drone, por favor, que dá para ver o carro dele. Isso, segura essa imagem para mim. Vou te fazer uma pergunta. Como é que faz para conseguir o documento desse carro aqui? Para quê? Para ser vigilante? Não. Para quê? Para ter acesso à documentação. Se esse carro tá tudo registradinho. Porque assim, me veio uma coisa agora e você de casa vai concordar comigo. Dá para ampliar a imagem para quem está em casa ver isso aqui? Boa a gente pergunta. consegue ampliar? Boa não sei se você consegue dar um zoom aqui no telão. Fecha aqui para mim, o Antônio, ou o Thiago, não sei, se alguém puder fechar a imagem. Por favor. Porque é o seguinte, isso, boa, obrigado. Olha lá. Para se ter um carro adesivado, o documento tem que estar escrito o quê? Fantasia. Certo. Senão isso aqui está irregular. Certo. A legislação não permite a instalação de dispositivo highlight ou giroflex sem uma documentação. Perfeito. E qual é o destino adequado. Perfeito. Tem que ver qual é a cor dessas luzes. Perfeito. Se for amarelo, é aceito mediante autorização. Vermelho nunca, azul jamais, branco muito menos. Não é? Perfeito. A gente precisa checar para saber se a documentação disso aqui está legalizada. E outra coisa, se ele presta serviço de vigilância e não tem autorização, não tem curso de vigilante, ele está fazendo o quê? Exercício ilegal da profissão. Mas isso daí eu já tenho a resposta e vou te falar o que aconteceu. Vamos lá. A promotora de justiça lá de Tibagi já tinha estranhado essa situação. Tá. E ela pediu para ir atrás dele, mesmo porque é o seguinte, que empresa de segurança... Veja, o Marcos Rony, ele tem uma empresa de segurança chamada Hunter. Hunter. Caçador, em inglês. Está registrada no nome dele. Não, ele é MEI. Microempreendedor individual. Entendi. Como segurança. Ele é dono da empresa dele, funcionário da empresa dele. Você falou do registro? Isso aqui é fantasia pura. É como se você pegasse lá um carro que você tem e fizesse a mesma coisa. Só que em Curitiba, uma cidade maior, o que ia acontecer na primeira esquina? Você ia tomar um enquadro da polícia. Lá em Tibagi não foi o que aconteceu. Vamos em cima desse caso, então que essa história não ele pode enrolou terminar com assim. essa história aí. Tá certo? Tudo bem, então. Você dá um show, rapaz. Então, beleza. Valeu. Obrigado. Gente. E não vamos esquecer essa história. Hein? Não vamos. Valeu. Tenta levantar para mim. Pode isso aí, deixar, por pode favor. deixar.